Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, irmãos, continuando nosso estudo bíblico, vimos no estudo passado que Deus faz uma aliança com Abraão, e muda o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Também vimos que o nome de Sarai muda para Sara. Deus mudou o nome de Abraão e de Sara. Então, continuando no Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada da tenda e veio-lhes ao encontro, e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore, e vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças, para prosseguirdes o vosso caminho. Porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu a um criado, que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara o via por detrás à entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa, e Sara terá um filho. Sara protestou, eu não ri, disse ela, pois tinha medo. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. Os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então, acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos nele. Eu o escolhi, para que ele ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra, em seu favor, as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu o saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse, fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Fá-los-eis perecer? Não perdoaríeis antes a cidade em atenção aos 50 justos
porque nela se poderiam encontrar? Não, vós não poderíeis agir assim, matando o justo com o ímpio, e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento. Não exerceria o juiz de toda a terra a justiça? O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Vamos parar então, irmãos, um pouco aqui no versículo 27. Abraão, que Deus fez aliança com ele, o que ele mesmo se denomina, pó e cinza. Isso também serve para nós refletirmos, né? Se o grande Abraão, ao qual Deus fez uma aliança, né, de que a posteridade dele seria, né, numerosa como as estrelas do céu, como a areia, se denomina pó e cinza, nós devemos perceber, irmãos, que nós somos muito pequenos. Sim, nós somos extremamente amados por Deus. Cada um de nós é um filho único, querido, né, amado e desejado por Deus. Mas por causa do nosso pecado, nós somos pó e cinza. Somos miseráveis pecadores que necessitamos urgentemente da misericórdia de Deus. Então, continuando, versículo 28. Se porventura faltarem 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40? Abraão: não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis, se eu insisto ainda. Talvez só encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: desculpai, se ouso ainda falar ao meu Senhor, pode ser que só se encontrem 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem achados 10? E Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se, depois de ter falado com Abraão, e este voltou para sua casa. Pela tarde, chegaram os 2 anjos a Sodoma. Lot, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro, e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles. Passaremos a noite na praça. Mas Lot insistiu tanto com eles, que acederam e entraram em sua casa. Lot preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento, e eles comeram. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Lot. Onde estão, disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós, para que os conheçamos. Saiu Lot a ter com eles no limiar da casa, fechou a porta por trás de si e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho 2 filhas, que são ainda virgens, eu vou-las trarei, e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam: retira-te daí, e acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar, pior do que a eles. E empurrando Lot com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Lot para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão para reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Lot: tens ainda aqui alguns dos teus?
genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Lot, pois, para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos instavam com Lot, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E, como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe, salva-te, se queres conservar tua vida. Não olhes para trás e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, se não perecerás. Lot disse-lhes, ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós e usastes comigo de grande bondade, conservando a minha vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que eu faça. Ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe, concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que já tenhas chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Ségor, em hebraico Soar, que significa pequena. Versículo 23. O sol levantava-se sobre a terra, quando Lot entrou em Ségor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor, do céu, e destruiu essas cidades, e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Lot, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso, como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Lot do flagelo, com que destruiu as cidades onde ele habitava. Lot partiu de Ségor e veio estabelecer-se na montanha, com suas 2 filhas, pois temia ficar em Ségor, e habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova, nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova, dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Lot conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. Então, moabitas significa saído do pai. Versículo 38. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Então, Ben-Ami significa filho de meu parente. Então, irmãos, obrigado por acompanharem o estudo bíblico de hoje. Hoje vimos o capítulo 18 e 19 do livro do Gênesis. Um grande abraço e fiquem com Deus. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém.